Obsessões na hora da morte? Mesmo em desastres extremamente impactantes? A resposta é sim. Além da matéria, existe muito mais do que podemos compreender enquanto encarnados no corpo físico. Você acaba de adentrar ao canal Assombração Online. Aqui falamos sobre todos os assuntos que envolvem o sobrenatural, e hoje falaremos sobre um caso de obsessão que ocorreu em 2004 durante o período pós-tsunami, que ocorreu no Oceano Índico, levando a óbito milhares de pessoas. Para mais histórias como essa, inscreva-se no canal. Compartilhe esse conteúdo. O terremoto e tsunami do Oceano Índico de 2004 foi um tremor submarino que ocorreu perto de Sumatra, Indonésia, em 26 de dezembro de 2004, às 0h58min e 53 segundos UTC. Esse evento, também conhecido como Terremoto de Sumatra-Andamão, causou uma série de tsunamis devastadores ao longo das costas dos países banhados pelo Oceano Índico. Cerca de 227.898 pessoas foram estimadas como mortas em 14 países diferentes, e comunidades costeiras foram inundadas por ondas de até 30 metros de altura. Foi um dos desastres naturais mais letais da história, com a Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia sendo os países mais afetados. Com uma magnitude entre 9,1 e 9,3, foi o maior terremoto já registrado em sismógrafos. Durou entre 8,3 e 10 minutos, causando vibrações em todo o planeta e desencadeando terremotos em locais distantes, como o Alasca nos Estados Unidos. O epicentro situou-se entre Simeulue e Sumatra, a uma profundidade de cerca de 30 quilômetros. Nós sabemos que esse incidente devastou a região e deixou milhares de mortos. Mas a questão é, com tantas mortes ao mesmo tempo, o que acontece com o espírito dessas pessoas? Hoje temos um relato retirado do livro narrado pelo espírito Manuel Filomeno e psicografado por Divaldo Franco. Nesse relato, o espírito socorrista se depara com centenas de casos de perseguição espiritual, onde espíritos, que buscavam por vingança, açoitavam espíritos presos a seus corpos mutilados pelo acidente. Vamos ao relato. Mergulhada na psicosfera densa das aflições humanas, a região em que operávamos permanecia terrificante. Embora o disto oásis de luz e o céu azul turquesa, sem nuvens, estivesse deslumbrante em razão da claridade do sol, a presença da tragédia colossal estava dominadora na paisagem de destroços. Parecia uma área de guerra, que sofrera pesada artilharia acompanhada pela destruição da força aérea. Na praia imensa, antes paradisíaca, as árvores despedaçadas balançavam sobre as ondas tranquilas, ao tempo que se acumulavam nas areias, e na vastíssima região atingida pela destruição da fúria do tsunami. As pessoas revolviam os montes de entulho, tentando encontrar os cadáveres dos desaparecidos, agindo como dementados sem rumo. Numa das barracas de emergência hospitalar, a movimentação de espíritos encarnados e desencarnados era muito grande. Encontrava-me em observação, quando veio até o nosso mentor, uma senhora desencarnada com traços do norte da Europa, remanescente da sua última jornada terrestre. Ela veio pedir ajuda. Sintetizou a rogativa, informando que o neto, jovem de 25 anos, visitava a região com frequência, acompanhado de amigos do seu país, para desfrutarem das regalias do prazer que ali eram concedidas em larga escala aos seus visitantes. Portador de caráter vil, usuário de drogas químicas, atraía jovens inexperientes e sonhadoras locais, pelo porte atlético e pela habilidade no surf que se destacava no meio de todos. Em razão desses requisitos, tornou-se um conquistador insensível, que se comprazia em corromper as vítimas, empurrando-as para a drogadição e o comércio carnal. Financiava a viagem de algumas interessadas em aventuras,
e comercializava-as com organizações mafiosas que as transformavam em escravas do sexo, no seu e noutros países por onde circulava. Logo, porém, as moças ludibriadas chegavam às cidades nórdicas da Europa, tomavam-lhes os passaportes, e explicavam-lhes que teriam que pagar o empréstimo das passagens, e de tudo quanto a partir dali lhes fosse oferecido. O tipo exótico das moças, quase adolescentes, em relação aos padrões europeus, na maioria fascinava a clientela viciada, e quando se davam conta era demasiado tarde para qualquer providência salvadora. Já tinha se tornado habitual a conduta infame em que se comprazia, mas era seu neto, o infeliz, por quem rogava socorro. A avózinha era o espírito que pedia ajuda. Ela tentou inspirá-lo à mudança de comportamento, manteve reiterados encontros na esfera dos sonhos, não logrando qualquer resultado saudável. Comovendo-se, silenciou ante o benfeitor atento e completou: estou informado por espíritos generosos do labor que o nobre amigo vem realizando com a sua equipe, e, embora se trate de um caso especial, suplico a ajuda possível. Ele encontrava-se no Hotel X, à hora do sismo, e foi arrebatado pela onda gigante que o carregou com o edifício em desmoronamento. Ficou quase soterrado no entulho, e só agora, vários dias após, foi encontrado ainda com vida e conduzido à emergência, naquele improvisado hospital erguido por estrangeiros. Dr. Charles, aqui ele fala do mentor espiritual que os acompanhavam, convocou-nos a nós, a mim e ao Oscar, para que o acompanhássemos, enquanto os demais prosseguiriam no afã estabelecido. Quando chegamos ao centro cirúrgico, observamos os muitos atendidos em estado grave. Colocado no aparelho para os estudos computadorizados, os médicos concluíram pela delicadeza do seu quadro. Encontrava-se em coma, com uma vasta área cerebral comprometida pelos traumas cranianos sofridos, pelos golpes do desmoronamento da construção e pelo choque do paredão de água. Dr. Charles observou, e explicou à anciã: nosso jovem encontra-se muito gravemente afetado sem a menor possibilidade de recuperação. Os largos dias em que esteve sem assistência de qualquer natureza comprometeram-lhe outros órgãos e a bomba cardíaca destrambelhou-se sob o esforço exaustivo, tendo ocorrido, nesse período, 2 paradas que mais comprometeram o cérebro em razão da anóxia decorrente. O mais grave, acentuou, é a sua condição espiritual. Vimos o espírito ainda preso ao corpo debatendo-se nas mãos fortes de 2 adversários cruéis que o siliciavam com vergastadas, ao tempo em que o ódio que exteriorizavam era absorvido pelo organismo da vítima, especialmente por intermédio dos chakras cerebral, solar e cardíaco, afetando-lhe o debilitado coração. Um deles, cujo semblante era uma caraça demoníaca, ameaçava: morrerás, infame! Nós te queremos aqui, quanto antes, para punir-te pelo mal que fizeste às nossas filhas. Como podes destruí-las no comércio da carne, utilizando-te da sua ignorância, para que fruas prazeres insaciáveis, na tua doença moral? Nunca te perdoaremos por invadires nossos lares e desgraçares aquelas a quem amamos. Se houver justiça divina, nós seremos os seus intermediários e a aplicaremos conforme o fazes com as tuas vítimas. Estrondosas gargalhadas de loucura faziam-se acompanhar a cada acusação. O outro estertorava, à medida que também o acusava. Estrangeiro maldito, abutre infeliz que degradas todos aqueles que passam pelo teu caminho de misérias. Só porque somos pobres, pensas, cinicamente, que podes corromper as nossas meninas, levando-as para a escravidão nas tuas terras. Pagarás os crimes, como nunca poderias imaginar, porque dispomos de outro poder que não tens, seu miserável. E contínuas exprobrações eram enunciadas entre dentes rilhados e mãos agitadas em atitude agressiva. Outros também apresentavam queixas acusatórias, cercando o desditoso com as suas faces transtornadas, o que lhe produzia infinito pavor, levando-o a debater-se em pranto e contínuos desfalecimentos. Surpreso, olhei o mentor, que me explicou: nossos irmãos estão tentando matá-lo, isto é,
Procuram impedir que se assenhoreie do corpo, intoxicando com as vibrações do ódio o órgão cardíaco, até o mesmo cessar de pulsar. No seu estado atual de fraqueza, não suportará por mais tempo a ingestão dos fluidos venenosos eliminados pelos adversários, e que vem absorvendo, piorando o estado ao somar-se aos demais fatores de desequilíbrio. Depois de ligeira reflexão silenciosa, acentuou: ele necessita, porém, de sobreviver. E aqui você conferiu um trecho desse relato marcante de uma das vítimas do tsunami no Oceano Índico em 2004. Há diversos outros casos como esse. Aguarde e confira nos próximos episódios de Assombração Online. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de relatos como esse e muito mais eventos sobrenaturais.